Olá pessoal, vamos dar continuidade então à resolução dos exercícios. Lembrando que nós estamos calculando os limites de funções trigonométricas que precisam do limite fundamental da trigonometria, que é o limite de t tendendo a zero da função seno t sobre t, que é igual a 1. Beleza, pessoal? Então, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é tentar escrever esse limite aqui de alguma forma que eu possa usar o limite fundamental da trigonometria. Então, vamos começar. Aqui eu vou colocar limite quando x tende a zero da função 2x dividido por seno de 3x. E eu quero que apareça embaixo aqui do seno de 3x o próprio 3x, porque aqui embaixo do seno t tem o t, ou seja, no denominador. Para isso, eu vou dividir o numerador e o denominador por 3x, beleza? Com isso, nós vamos ficar assim, ó. Isso aí é igual o limite quando x tende a zero da função 2x sobre 3x, tudo isso dividido por seno de 3x dividido por 3x. Perfeito? Agora eu tenho o limite de um quociente. E eu vou escrever isso aí como o quociente dos limites. Então, vai ficar o limite quando x tende a zero de 2x dividido por 3x. Tudo isso dividido por limite quando x tende a zero do seno de 3x dividido por 3x. Perfeito, pessoal? Então, só lembrando, né, aqui eu tinha o limite de uma conta de dividir entre duas frações e eu transformei isso aí na divisão dos limites das frações. Beleza? Agora, observando aqui, ó, eu tenho 2x e 3x. Como x tende a zero e x não assume o valor zero, eu posso cancelar o x. Com isso, vai sobrar na parte de cima o limite quando x tende a zero da função constante 2/3, tudo isso dividido. Aqui embaixo, pessoal, eu vou fazer uma única manipulação. Ó. Tá vendo que aqui diz que x tende a zero? Bem, se x tende a zero, não restam dúvidas que 3 vezes o x também tende a zero, porque você está multiplicando por 3 um número muito pequeno. Então, aqui eu vou trocar limite de x tendendo a zero por limite de 3x tendendo a zero da função seno de 3x dividido por 3x. Tudo isso é igual. Olhando no numerador, nós temos o limite de uma constante. E o limite de uma constante é a própria constante 2/3. Dividido por... Pessoal, aqui ó, eu já posso concluir que o limite fundamental da trigonometria apareceu e que isso aí vai dar 1. Mas eu vou fazer a seguinte troca. Trocando 3x por t, temos. Então, eu vou trocar o 3x por t. Com isso, nós vamos ter a seguinte escrita, ó. Limite, quando no lugar do 3x eu coloco t, tende a zero, do seno de t dividido por t. Lá em cima nós temos no numerador 2/3 e esse limite é exatamente o limite fundamental da trigonometria, que dá 1. Aqui eu tenho 2/3 dividido por 1, que dá 2/3. Beleza, pessoal?
Então chegamos ao resultado 2/3. Agora eu quero ver lá no GeoGebra se isso aí está certo. Então eu vou digitar a função 2x dividido por seno de 3x. Acompanhe aí. F de x é igual a 2x dividido por seno... Opa, deixa eu abrir um parênteses aqui. De 3x. Vamos dar um Enter. E aqui está a nossa função, ó, o gráfico. Vamos reduzir bastante ela. Beleza, olha que gráfico bonito. Agora eu vou ampliar isso aí, ó. E aqui eu tenho o seguinte, quando x tende a 0, essa função está dando, vamos ver se aumentando o zoom aqui, ó, alguma coisa entre 0,6 e 0,7, ou seja, 0,666666. Então o nosso limite está certo, vamos ver se eu consigo colocar um ponto aqui. Olha lá o ponto, ó. Quando tende a 0, a resposta é 0,67, que seria aproximado 0,6666. E assim vai. Pessoal, com isso concluímos mais um limite, tá? E vamos agora resolver mais um. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!